Vivemos hoje os dias mais turbulentos dos últimos tempos. O mundo parece um barril de pólvoras. As nações estão medindo força. O Brasil vive uma crise medonha, talvez sem precedentes, na área política, econômica, moral e espiritual. Nações contra nações, reino contra reinos. Foi o que Jesus mencionou no seu sermão profético que estaria à frente. Parece-nos que estamos vivendo esse tempo. A situação é grave, o mundo anda como que cheio de tensão, de ameaça, de armas nucleares, de bombas atômicas, blocos que se rivalizam na disputa do poder no comando do universo. Estamos, de fato, naquele tempo que Jesus disse, o tempo do fim. É óbvio que nós não podemos falar em datas, porque tempos ou épocas não nos pertencem. Isso é da economia exclusiva de Deus. Porém, os sinais são eloquentes, sinais da segunda vinda de Cristo. E a Bíblia menciona o engano religioso, as guerras, os rumores de guerras, os terremotos, as epidemias, a fome, o incremento do saber, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, a perseguição religiosa, a apostasia. E esses sinais estão por aí. Só não os vê quem não tem olhos espirituais. Nós estamos vivendo também uma crise medonha aqui na nossa nação. Parece-nos que a diplomacia tem fracassado, parece-nos que o Brasil vive a sua crise mais aguda, onde os poderes constituídos não estão tão claros na mente, pelo menos de algumas pessoas, e a democracia vivendo um período de fragilidade no nosso país. O que fazer nessas horas? Que postura tomar? Precisamos voltarmos para a palavra de Deus e entender algumas coisas. Primeiro, a despeito da crise que assola o Brasil e o mundo, da instabilidade, das guerras, dos conflitos, seja intrapessoais, interpessoais, internacionais, a despeito de injustiças praticadas, da violação de direitos, precisamos saber que Deus está no trono. A história não está à deriva. Deus reina. Essa é a visão que João teve em Apocalipse capítulo 4. Deus está no trono. E Ele está no trono não porque foi colocado por alguém, não por favores ou benefícios. Ele é o Rei do Universo, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Criador, o mantenedor da vida. Ele é o absoluto soberano do universo. Ele é quem estabeleceu todas as coisas para o louvor da sua própria glória e jamais será apiado do poder. Também vemos em Apocalipse capítulo 5 que o livro da história está nas mãos de Jesus, o Cordeiro que venceu, que foi morto, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. A história não é cíclica, como pensavam os gregos, nem a história é sem sentido, rumo à tragédia, como pensam os existencialistas. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação final.
onde a vitória já está decidida. E a vitória é da verdade sobre a mentira, é do bem sobre o mal, é da justiça sobre a injustiça, é da luz sobre as trevas, é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre o diabo e suas hostes. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o soberano dos reis da terra. É Ele quem dá vida, é Ele quem tira a vida, Ele é quem exalta, Ele é quem humilha. É Ele quem coloca no trono, Ele quem tira do trono. Ele é quem olha para as grandes nações da terra e as considera todas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão. Ele é quem olha para os príncipes deste mundo, os poderosos desta terra, e com apenas um sopro os desarraiga, arrancando-os de suas posições de prestígio e poder. É o Senhor Jesus quem controla a história tem suas rédeas nas mãos de Jesus. Mesmo que agora pareça que o mal está prevalecendo, mesmo que você ache que o diabo está ganhando de goleada, mesmo que você pensa que aqueles que praticam a injustiça escapam da lei, fazem as leis, torcem as leis, escapam delas, mas jamais escaparão do reto juízo divino. A história da humanidade prova isso. Você olha, por exemplo, para os reinos do passado. Onde está o poderoso Império Egípcio, dos grandes faraós que dominaram o mundo? Onde está a poderosa Síria de Senaqueribe, que conquistou terras, devastou cidades, amontoou cadáveres? Onde está a poderosa e megalomaníaca Babilônia, senhora do mundo, cheia de soberba e orgulho? Onde está o grande império persa, que derrota o grande império babilônico e domina o mundo? Onde está o grande e poderoso império greco-romano, pela força e destreza de Alexandre o Grande? Onde está o poderoso império romano, que dominou o mundo por séculos, colocando de cócoras as nações da terra, subjugando-as com o seu poder, com a sua valentia, com as suas armas, com os seus exércitos? Os reinos deste mundo caíram e vão cair. Vão cair. Deus, no seu tempo, há de julgar as nações e colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele é o soberano dos reis da terra e ele há de vir com grande majestade e poder para julgar as nações. E diz a Bíblia que quando ele voltar, na sua majestade e glória, ele vai julgar as nações e colocar os que estiverem à sua esquerda numa condenação eterna. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas há de dizer aos que estiverem à sua esquerda: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está guardado desde a fundação do mundo. Jesus há de colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E ele vai lançar no lago do fogo o diabo, o anticristo, o falso profeta. Ele vai lançar no lago do fogo a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele vai reinar supremo e soberano para sempre e sempre com o seu povo, remido, lavado no seu sangue. Portanto, nós não temos que temer, achando que a nossa vida está nas mãos dos poderosos deste século. Não está. A nossa vida está nas mãos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele é quem dirige a história. Os homens que tresloucadamente cometem atrocidades, violência, injustiça, que se entregam a toda sorte de corrupção e maldade, e que agora escapam, e às vezes condenam inocentes, podem escapar por um tempo, e podem escapar das mãos dos homens, podem escapar das leis humanas, mas não escaparão da justiça divina. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado, que a alma que pecar, essa morrerá.
A não ser que o homem se volte para Deus, dos reis aos vassalos, dos poderosos aos fracos, dos doutores aos analfabetos, dos ricos, dos pobres, dos governantes e dos governados. A não ser que se voltem para Deus em arrependimento sincero, não há esperança. O juízo de Deus os apanhará. O homem será apanhado pelas próprias cordas de seu pecado. E aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará, diz as Escrituras. Aqueles que pensam que Deus não existe, equivocam-se. Aqueles que acham que Deus está distante, indiferente, erram. Aqueles que creem que Deus é bonachão e que Deus não vai fazer nada, reivindicando a sua glória e aplicando a sua justiça, estão enganados. Aqueles que creem que podem fazer tudo e Deus não está vendo, ou Deus não chamará as ordens, estão profundamente equivocados. Deus é o reto juiz. Não podemos nos escapar dele. Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas obras, as nossas omissões. Esse Deus é inescapável. Não há como fugir dele, nem nas alturas excelsas, nem nas profundezas abissais. Esse Deus é o Todo-Poderoso Deus. Foi Ele quem nos formou de maneira assombrosamente maravilhosa no ventre da nossa mãe, conhecendo a nossa substância quando ainda era uma substância informe, nos tratando não como uma verruga pestilenta, mas como um ser real, porque a vida começa na concepção. Este Deus é o Deus que está no controle do universo, no controle das nações, no controle da nossa vida. Às vezes, para exercer a sua própria disciplina, Deus pode usar uma nação perversa para disciplinar o seu próprio povo. Mas essas nações não ficarão sem a correção divina. Então, é hora de você entender a soberania de Deus. É hora de você compreender que Deus não está longe como pensavam os deístas. Deus não é um ser difuso, confuso, misturado com a criação, como pensam os panteístas. Deus não é inexistente, como pensam os ateístas. Deus não é um ser incognoscível, como pensam aqueles que são partidários de uma ideia agnóstica. Deus é o Deus presente. É verdade, ele é transcendente, mas é também imanente. Ninguém pode fugir dele, ninguém pode escapar da justiça dele. Os homens cometem o erro, cometem atrocidades, fazem males terríveis, às vezes crimes de colarinho branco, gente condecorada, com beneméritos da sociedade, gente nas altas posições dos poderes constituídos, cometem os seus pecados, suas transgressões, suas injustiças, suas maldades, achando que ninguém vai ver ou que ninguém vai descobrir, ou se descobrir, estão blindados pelos poderosos. Porém, ninguém pode escapar da justiça divina. Haverá um dia que Deus vai chamar todos às barras do seu tribunal. E lá haverá a aplicação plena da lei e o exercício pleno da justiça. Esse tribunal divino é incorruptível. Ele é um tribunal que agirá de acordo com a lei. E jamais alguém escapará, porque esse tribunal não pode ser corrompido. Então, minha palavra hoje para você, para a nação brasileira, é uma palavra de exortação, de uma volta para Deus, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Porque chegará um dia que não haverá mais tempo, que será tarde demais. A história é nossa pedagoga ou será nossa coveira. Quando eu olho, por exemplo, para a história da nação de Israel, lá no passado, chegou um momento em que os dois reinos, reino do norte e reino do sul, por não ouvirem a voz de Deus, por taparem os ouvidos à voz dos profetas de Deus, por viverem assodadamente no pecado e não emendarem seus caminhos diante das muitas reincidentes exortações divinas,
Chegou um tempo em que Deus disse basta. O reino do norte, das 10 tribos do norte, cuja capital era Samaria, foi cercada 3 anos pelo Império Assírio. E então a cidade de Samaria foi tomada, invadida, destruída, as pessoas mortas e as sobreviventes levadas para um longo, doloroso cativeiro, e dali se dispersaram. O reino do sul, Judá, não emendou seus caminhos, e a despeito de tantas exortações, e a despeito da voz dos profetas terem ecoado de forma tão eloquente, tão constante, também eles taparam os ouvidos à voz de Deus. E chegou a hora que Deus disse basta. E em 586 a Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu a cidade, arrasou os seus fundamentos, queimou o templo de Salomão e levou o povo cativo para uma escravidão de 70 anos na Babilônia. Se nós não aprendermos com a história, vamos repetir os seus mesmos erros. Deus é o mesmo, imutavelmente o mesmo, cheio de graça e misericórdia, mas também justo e santo. E nós não podemos zombar desse Deus e escapar do seu juízo, a não ser que nos arrependamos, que nos quedemos aos seus pés, clamando por misericórdia. A Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado, mas a Bíblia diz que Deus perdoa aquele que se arrepende. Ele não rejeita um coração quebrantado. Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. E agora eu quero me dirigir a você em particular. Eu não sei como está a sua vida. Se você tem andado longe de Deus, se você tem se rebelado contra Deus, se você até mesmo descrê de Deus, ou se você, a despeito de conhecer, não tem obedecido a Deus, está na hora de você se voltar para Deus enquanto é tempo. Deus está lhe dando mais uma chance. Deus está lhe dando mais uma oportunidade. E eu me levanto aqui agora para dizer a você, volte para Deus enquanto é tempo. Invoque-o enquanto Ele está perto. Não permita que esta oportunidade se vá, porque você e nem eu administramos o futuro. Não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Não sabemos se teremos a oportunidade de clamarmos por misericórdia amanhã. A nossa vida pode ser ceifada repentinamente, abruptamente, e não teremos então tempo. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje Deus conclama você a se voltar para Ele, porque Ele é misericordioso. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é rico em perdoar. Aquele que clamar a Ele ouvirá da boca de Deus uma palavra de perdão, de cura, de restauração, de reconciliação. Então hoje, eu conclamo a você, em nome dos profetas de Deus, dos apóstolos de Cristo, eu conclamo a você em nome da igreja, a noiva, para que você venha para Cristo, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você creia no Senhor Jesus, para que você experimente o perdão, a graça, a misericórdia, e você receba a vida eterna. Ele tem para você vida plena, vida feliz, vida abundante, vida eterna. Se hoje você reconhecer o seu pecado, se hoje você confessar a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, você recebe dele a própria vida eterna, o perdão dos seus pecados, o alívio da culpa para a sua consciência tão atormentada, e ele dará a você perdão, salvação, restauração, a própria vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que você se volte para Deus agora mesmo. Venha com a sua família. É hora de você liderar sua família, não para o pecado, mas para a volta para Deus. É hora de você encorajar sua família a conhecer a Deus, a amar a Deus, a servir a Deus, a glorificar a Deus. Porque este é o propósito da nossa existência. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, o dinheiro não pode satisfazer você, a riqueza não pode satisfazer você, o seu conhecimento, a sua sabedoria humana não pode resolver o seu problema, o poder que você tem nas mãos não pode resolver o seu problema, nenhuma escora humana pode manter você de pé, é só Jesus pode dar a você
segurança eterna e salvação eterna. Então volte para Ele. Nada que este mundo possa lhe oferecer vai preencher o vazio do seu coração. Salomão tentou buscar a felicidade, a segurança na bebida, nas festas, na música, nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. O que ele encontrou foi apenas bolha de sabão, névoa, vaidade, sem qualquer conteúdo, sem qualquer consistência. Os tesouros deste mundo podem dar a você conforto, mas não podem dar a você segurança. O seu dinheiro pode lhe dar certas regalias, mas não pode comprar para você a vida eterna. Então é hora de você se voltar para Deus, acertar a sua vida com Deus e desfrutar da glória de Deus, da alegria da salvação, da segurança da vida eterna. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe sua família, que você se volte para o Senhor enquanto é tempo, enquanto Ele está perto, enquanto você pode achá-lo.